paz do Senhor Jesus. Quero louvar a Deus pela vida de toda a mocidade, todos os jovens da nossa igreja. E não só da nossa igreja, mas das igrejas co-irmãs, que muito contribuem para o desenvolvimento do Evangelho no país, a mocidade de igual modo. Louvamos a Deus pela vida de todos vocês, jovens, que têm aí uma participação considerável no desenvolvimento da igreja, no desenvolvimento da teologia, até porque eles estão se despertando para o aprendizado da palavra e a sua contextualização, né? Nós estamos finalizando, chegamos à última lição desse trimestre, onde estudamos Tempo de Conquista, Fé e Obediência do livro de Josué. Tempo de Conquista foi o tema base da nossa lição e nós percorremos aí caminhos que foi tenebrosos, caminho de aprendizado, caminho de crises e também provisão de Deus, né? Em todas as crises que passou o povo de Israel, Deus estava presente e vendo tudo, acompanhando tudo, por isso cuidou de tudo, não é? E dentro do período do livro de Josué, que foi o período da conquista, toda a historicidade vai apontar para a misericórdia de Deus e os cuidados de Deus em todo o tempo. Graças a Deus que nós chegamos ao final, né? O comentarista dessa lição é o Reinaldo Odilo, né? E trouxe aí uma historicidade interessantíssima, onde podemos aprender bastante juntamente com os nossos jovens, né? E nós aprendemos sobre o chamado de um líder, sobre preparação, os preparativos para a terra prometida, vivendo os obstáculos, vencendo os obstáculos, qual era a expectativa daquele povo quando o ânimo da tropa estava baixo, Deus estava sempre presente, cuidando de tudo, né? Isto foi fator preponderante e que nós aprendemos muito de que Deus em nenhuma circunstância abandonou aqueles que Ele chamou e escolheu e capacitou, graças a Deus. Então, Deus confirmou com eles o concerto, aprendemos que eles tiveram encontro com Deus, aprendemos que derrotaram o primeiro inimigo, aprendemos também que eles também foram derrotados por subestimar os seus inimigos, por tentar depreciar, não ouvindo, o líder tem que ouvir a Deus, não o conselho do povão. E quando Josué fez diferente, juntamente com todo o seu conselho, acabou tendo dificuldade, né? No capítulo 7 nós encontramos essa demanda, onde eles perderam a batalha em Ai. Depois Deus no capítulo 8, Deus deu a eles a vitória, de novo, exterminando ali aqueles inimigos. Depois veio os gibeonitas que enganaram Josué, os próprios gibeonitas se converteram a Cristo, a Deus e procuraram servir ao Senhor, e Deus colocou trabalhos na mão dele para ocupar e eles serviram ao Senhor ali. Amém? Aí nós vamos ver que as lutas dos hebreus que eles tiveram em todo esse tempo de conquista e as heranças que foi conquistada pela fé e as cidades de refúgio, as 6 cidades de refúgio, né? E também, agora finalizando, chegamos ao final, renovando as alianças, né? Só que dentro dessa lição nós vamos encontrar aí períodos tenebrosos, né? No capítulo 24 de Josué, foi mesmo nesse período dessa escrita que o próprio capítulo vai dizer no versículo 27 que ele faleceu, né? Vai contar até sobre o seu falecimento e assim sucessivamente. Então, há também uma discursiva que esse versículo, capítulo 24, talvez não tenha sido Josué que escreveu, né? Mas são possibilidades remotas, ok? De que isso possa ter acontecido. Então, vamos ver que na perspectiva do texto e toda a teoria daquela revolta social, né? As interpretações socialitárias da Bíblia, onde a Bíblia apresenta que o social
dentro do contexto cristão, é fundamental para o desenvolvimento da comunidade, dos povos circunvizinhos e de todo o povo intrinsecamente ligado à religião da Bíblia, a religião do livro. Né? Naqueles dias era Israel, hoje praticamente é a igreja. Né? E assim sucessivamente. Então, as interpretações dentro desse contexto, nós vamos encontrar ali contextos sobejos para aprendermos sobre isso. Amém? Então, dentro desse contexto do capítulo 24, ainda vamos encontrar a organização social de uma nova casa de Judá, aspecto econômico, aspecto social, aspecto político e o aspecto cultural, religioso e ideológico que começou aí naquela nova casa, naquele novo povo, aquele povo que estava se aflorando, né? E assim vamos para frente. Foi aí que Josué chama o povo, faz um pacto, fez uma retrospectiva, né, de tudo quanto o povo já tinha passado, as lutas e também as vitórias, entendeu? Então ele começa aí a apresentar no capítulo 24, quando ele vai trazer aí todo o conteúdo para o nosso contexto. Então Josué reuniu toda a tribo de Judá em Siquém, que era Siló, né? E convocou aí todos os anciões de Israel, os seus chefes, os seus juízes, os escribas, que se colocasse aí em ordenamento na presença de Deus. Versículo de número 2 diz: Disse então Josué ao povo: Assim diz o Senhor Jeová, o Deus de Israel, além do Jordão, além do rio, aliás, habitaram outrora os vossos pais, Taré, pai de Abraão, Tera, ou Taré, pai de Abraão, e de Nacor, e serviram a outros deuses. Né? E o texto prossegue: Porém, tomei por vosso pai Abraão e outro do lado do rio, e fizeram percorrer toda a terra de Canaã. E multiplicarei a sua descendência, e disse, e lhe darei Isaac. E Josué começou a lembrar do povo, trazendo a historicidade do povo abraâmico, né? Ele começou a trazer ali, fazendo aquelas lembranças. Mas o versículo 14, propriamente dito, que é o texto da base da nossa lição, do versículo 14 até o capítulo 21, né? Nós vamos encontrar aí toda a questão bíblica, né? Então nós vamos ver que ele vai dizer assim: Agora pois, Israel, temei a Jeová, ao Senhor, e serviu com perfeição e na fidelidade. Lançai fora os deuses, os quais serviram os vossos pais do outro lado do rio, e no Egito, e servi a Jeová. Porém, se não vos parecer bem a Jeová, escolhei hoje a quem servis, a quem queira servir, e aos deuses bem servir, e a Jeová, e escolhei hoje, né, para quem servir, pois os pais do outro lado do rio, aos deuses dos amorreus, cuja terra agora habitais. Quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ou a Yahvé, não é? Então, o povo respondeu: longe de nós abandonar a Deus, para servir a outros deuses. Deus nosso Deus, Yahvé é nosso Deus, aquele quem fez subir e nós e os nossos pais na terra do Egito, da casa da servidão ou da escravidão, que fez esses grandes sinais diante dos nossos olhos e nos guardou de todo o caminho. Então o próprio povo tinha essa consciência de que Deus estava com eles guardando, né? Então a Bíblia vai fazer menção de um mar de junco. Eu estou usando a Bíblia de Jerusalém. A Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia muito coerente, gosto bastante. É uma Bíblia ecumênica, né? É uma Bíblia ecumênica e ela vem trazendo bastante contexto racional e sociológico daqueles dias, né? Sem falar no contexto teológico muito aguçado, entendeu? Então a Bíblia de Estudo Almeida também traz a expressão, a Bíblia de Jerusalém traz a expressão assim, mar de junco, né? É um acréscimo racional aí, e onde vai estar registrado em Êxodo capítulo 13, versículo 18,
E a Bíblia de Almeida vai trazer a expressão Mar Vermelho. Na página, nós vamos encontrar na tradução de 2000 e na revisão de 2008, onde vamos encontrar essas poucas nuances, né? Essas poucas mudanças que estamos encontrando. E assim o texto prossegue, não é? Nós vamos estar aprendendo sobre a renovação ou renovando a aliança, não é? Como aconteceu aquela despedida em Sidó, não é? Ou em Siquém. O texto vai dizer assim, primeiro tópico da nossa lição, de Josué reúne o povo em Siquém, né? E quando Josué fez essa reunião, ele reuniu o povo ali para lembrar para lembrar a todos que ele já estava idoso e que não poderia mais liderar, né? Reconhecendo aí uma vez mais o tempo de parar, porque já tinha chegado os seus dias. E Josué entendeu isso e trouxe ao povo, diz, olha, estou velho, já está chegando a hora de parar. Versículo 14 diz assim, pois agora temei o Senhor conforme eu li. Versículo 16, respondeu todo o povo dizendo, nunca nos esqueçamos de que o Senhor, do Senhor, porque Ele fez isso. Deixaremos o Senhor para servir a outros deuses. Versículo 18 diz, e o Senhor expeliu diante de nós todas as gentes que até os amorreus, moradores da terra. Amorreu era o mesmo que os cananeus, né? Também tem a mesma conotação. Também vocês serviram ao Senhor, portanto nosso Deus, portanto o Senhor é nosso Deus. Então, versículo 20, então Josué disse ao povo, não poderei mais servir ao Senhor, porquanto é o único santo. Então disse Josué ao povo, não podereis servir ao Senhor, porquanto é santo e zeloso, que não poderás que não perdoará a vossa transgressão nem os vossos pecados. Se vós servides ao Senhor, servides os deuses estranhos. Se deixardes o Senhor e servides aos deuses estranhos, então se tornará e vos fará mal, e vos consumirá depois de fazer o bem. Então Josué despertou o povo e disse, já que vocês serviram ao Senhor, já sabe quem é, conhece quem é, então não vai servir a Deus estranho não, que o Senhor volta atrás, ele vai fazer justiça. Então Josué trouxe aí todo o conteúdo para o povo não se esquecer, né? Então depois que o Senhor fez tudo aquilo em prol do povo, em prol de Israel, aí vai aí toda o livramento e as provisões que Deus fez naqueles dias. Isso nós já vemos nas lições anteriores, né? Então a melhor forma de atribuir aí a conduta aqui do povo seria renunciar a todos os deuses, servir a Deus, não é? E o povo tinha reconhecimento, que estava reconhecendo que Deus havia feito muito por eles, né? Então o exemplo de Josué em ser fiel ao Criador ajudaria o povo a compreender isso. Então a resposta do povo, após ser lembrado por Josué do cumprimento das promessas do Senhor sobre aquela nação, foi a do compromisso, mesmo depois de o líder Israel tê-lo avisado das consequências de tal comprometimento. Os israelitas, aliás, ratificaram aí a aliança com Deus, né? E as palavras de Josué, que trouxe nesses versículos 14 e 15, quando ele vai dizer, porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolherei hoje a quem servais, e os deuses que vos serviram vossos pais, que estavam além do Jordão, e os deuses dos amorreus, cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então Josué já afirmou aí, e já disse, eu não posso parar, não vou parar, vou servir até o fim dos meus dias. Então, é uma palavra muito forte, é muito conhecida, não é? O versículo 15 especificamente. Então, as palavras de Josué nesse versículo contêm aí um raro apelo aí para os povos, para que Israel escolhesse entre Deus e os muitos falsos substitutos deuses, né? Caso o povo não optasse por Deus, escolheria Deus e os seus ancestrais. Então não tinha outra coisa, o negócio era servir a Deus, né?
Então esses amorreus os cananeus, os mesmos cananeus, conforme eu disse anteriormente, né? Claro que de tal apelo retórico, a perspectiva de Deus havia apenas uma opção, com suas palavras famosas, né? Josué, depois de forma clara e inequívoca a favor de Deus, ele trouxe assim, ele exibiu as perfeitas ações de um líder, estando aí disposto a seguir à frente, comprometer-se com a verdade, né? A seguir em frente de tudo aquilo que ele tinha falado para o povo. Agora ele não ia baixar a guarda, ele ia seguir, né? Então o enfático exemplo aí de Josué, sem dúvida, encorajou aí muitos a seguirem as afirmações dos versículos 16 a 18. Então, e em resposta à declaração de Josué, o povo reconheceu o seu débito com o Senhor por causa de todas as benesses recebidas por ele. Então, este era um ponto crucial, que somente a partir do momento em que os israelenses se lembrassem, né? Se lembrassem do Deus que fizera, do que Deus fizera por eles, inicia-se aí a servir. Moisés dissera isto muito tempo antes, né? Recomendando o povo, lá em Deuteronômio, capítulo de número 8, versículos 11 a 17, e Moisés também exortou o povo que adorasse ao Senhor nosso Deus, entendeu? Então Josué vai e aconselha os israelitas que servissem ao Senhor, no versículo 14, e ele declarou: não podereis servir ao Senhor porquanto és santo, né? E zeloso, que ele não perdoará as vossas transgressões. Então, se vocês são pecadores, vocês tomem cuidado, porque Deus não perdoará, né? Deus vai fazer justiça. Ele deixou aqui. Então, essa expressão exagerada aí destaca a gravidade e a obrigação pela qual os povos estavam comprometendo a fé, né? Eles estavam se comprometendo a servir a Deus. Vocês se cuidem, vocês estão fazendo um voto diante do Senhor Deus, e ele é santo e zeloso. Então vocês precisam se cuidar, entendeu? Se vocês não podem servir a Deus, não faça juramento. Era isso que Josué estava querendo dizer aqui, dentro da exegese do texto, não é? E a fé deles, ou daquelas pessoas, não poderia ser pequena, não é? E superficial. A história, subsequentemente, mostra as atitudes de Israel e eram insatisfatórias nesta questão. O convite de Josué também vale para os cristãos. Embora a salvação seja dom gratuito de Deus, aqueles que reconhecem o sacrifício de Jesus, seguir a Cristo verdadeiramente não é uma tarefa muito fácil, não é tarefa fácil, conforme capítulo 16, versículo 24 de Josué, João capítulo 1, versículo 12 e 1 Coríntios capítulo 15, versículo 1 a 5. Então o texto é muito claro quando Josué vai fazer a abordagem ao povo. Então esse livro Josué copiou ou compilou dos relatos antigos do povo hebreu, quando ele falou de Abraão, ele trouxe aquela saga todinha daquele povo, que ele fez uma breve síntese da historicidade desde aqueles dias do tempo abraâmico e veio trazendo até os dias daquele dia que ele estava vivendo. Então ele trouxe aí a imaginação com um drama simples e poucos personagens, ele situando aí o passado tradicional, coerente, trouxendo aí um documentário. Então Josué, dentro desse contexto, foi escrito na visão deuteronomista, né? E nós temos a certeza que ele trouxe aí àquele povo tudo o que ele podia para manter o povo dentro da visão que Deus estava querendo. Então ele trouxe ali revelou o valor da confissão central, não é? O povo é chamado para vivenciar uma unidade na fé, na mesma fé em Javé. É assim abandonar os outros deuses, sendo que essa decisão tem conotação política no sentido de unir o povo em torno de Javé, para dar continuidade ao plano de Deus, né, na história. Então, assim como foi no templo dos antepassados, é preciso
é preciso continuar com aquilo que Deus iniciou de forma maravilhosa e avançar no projeto da vida plena, vislumbrado por Deus, por um povo, para dar um povo e para toda a humanidade, e abandonando os deuses que conduziam à estagnação, à opressão, à humilhação, à morte e assim sucessivamente. Então o povo aí, por sua vez, o povo afirma a sua decisão em querer servir, ou melhor, eles afirmaram em querer servir ao Senhor, então confessar os seus erros e de servir, tinha que confessar os seus erros por ter servido a deuses estranhos, né? Então, ele lembra a ação bondosa de Deus ao longo da história, desde o passado até o presente, comprometendo-se futuramente a servir a Deus. Então, o povo de Israel, que se encontrava na situação opressora do exílio, necessita aí de escutar a decisão de um líder. Então, em querer servir a Deus com toda a sua casa, de forma semelhante às pessoas do povo de Israel que vivenciaram aí a entrada e a instalação da terra prometida. Então, aquele povo tinha de quais salteado em mente tudo que Deus havia feito na vida deles. Eles acompanharam tudo, não é? Então, caso não escolhesse ao Senhor, eles estariam condenados à vivência eternamente na opressão e no exílio, escravizado, né? Então, Josué ele vai descrever aí a firme decisão do povo em servir ao Senhor e seguir os seus mandamentos, leis, tudo, seus preceitos que estava proposto ali, né? E assim sucessivamente. Então, quando ele faz menção a outros deuses, no capítulo 24, Josué deixa claro que o povo do qual ele está falando adorava outros deuses. Como explicar isso? Israel está localizado em torno do Oriente Médio, sendo assim, sofre influência do seu contexto de vida, também no âmbito religioso, assim como absorve aspectos de outras religiões, de povos vizinhos e assim sucessivamente. Então, esta é uma historicidade importante para a aplicação dessa última lição do trimestre dos nossos jovens, né? Quero deixar aqui uma lembrança aos irmãos que no próximo trimestre, no próximo mês, estaremos estudando um assunto de 1993. Na verdade, como a Bíblia não é moda, todos os assuntos, todo dia é a mesma coisa, né? Porque Deus, ele não muda, ele é imutável. Então, o pastor missionário Eurico Bergten, ele escreveu uma revista em 1993 e essa revista saiu agora como edição especial para jovens e adultos, ok? Então não vai ter duas revistas esse trimestre, vai ter uma revista só. Mas as igrejas que não conseguiram por causa da pandemia distribuir as revistas vão, por certo, fazer uso da revista que já está proposta, já visto que não teve culto, ninguém foi aos templos, enfim, né? Quero louvar a Deus pelos irmãos que estiveram domingo passado no templo, onde estivemos ali adorando a Deus, cerca de 87 irmãos, né? E estávamos todos de máscara e com álcool, gel também, todo mundo se protegendo, e o culto foi uma bênção. Graças a Deus tivemos a oportunidade de cultuar o Senhor. Deus abençoe o pastor da congregação, o pastor Mauro Sérgio. E assim vamos nós. Vamos encerrando aqui a nossa lição. Eu quero trazer a lição propriamente dita. Então, quando Josué fala ali ao povo, reúne o povo, entendeu? Josué fez um discurso, conforme eu já disse, e ele colocou ali um memorial. Concluída a profecia, Josué clamou ao povo para servir ao Senhor, com ele e sua casa faria, né? Então ele coloca ali um memorial. O Senhor fez os homens com frequência esquecem os compromissos morais e espirituais firmados, mas o Senhor nunca se esquece. Então lembre-se, jovem, irmãos e irmãs, você, que Deus não tem amnésia, Deus não sofre de amnésia. A despedida de um líder, a aliança é renovada. Josué marcou aí outra assembleia, depois de uma que ele marcou lá em Siló, ele marcou uma outra assembleia, outra reunião para tratar com o povo, né? Então ele falou ali com o povo, agora não mais para fazer discurso,
de despedida, mas para trazer aí uma palavra profética ao povo, exortando ao povo a seguir ao Senhor. E no nosso terceiro e último tópico, vai falar assim, o salto para o futuro. Primeiro tópico, nós estudamos a despedida de um líder, ou Josué reúne o povo em Siló, depois a despedida de um líder e depois um salto para o futuro, né? Então, o renascimento de uma nação, conforme eu já disse anteriormente, essa nação agora, ela, no fim do século XIX, vamos ver que surge um movimento político nacionalista chamado sionismo, né? E é importante, trouxe aí uma historicidade para a igreja, né? Então eles pregavam aí a volta do povo hebreu à sua terra. Eu mesmo ouvi falar muito disso. Em 1918, no final da primavera da Primeira Guerra Mundial, 1918, o fim do domínio do Império Otomano, e a Palestina passou aos britânicos. A imigração judaica acelerou nas décadas, e nós sabemos que em 1948 Israel tornou-se aí ser um povo, não é, ordeiro, um estado totalmente oficial, né? Então nós vamos ver que a imigração acelerou nas décadas seguintes, e todos os judeus e teve seu auge aí na Europa a partir dos anos 30, dos anos 40, pela perseguição dos nazistas. Diante disso, os árabes da região aí promoveram conflitos violentos contra o retorno dos judeus à Terra Santa, e em 1947, porém, finda aí a guerra. A ONU, numa sessão histórica, ela é presidida pelo brasileiro Oswaldo Aranha, isso é conhecido de todos, e quem não conhece ficará sabendo. Aí deu aí o voto de Minerva aí para aprovar a criação do Estado Independente de Israel, né? E assim sucessivamente. Mas as lideranças árabes não, como Davi Ben-Gurion, em 14 de maio de 1948, declarou a independência do Estado de Israel, e assim sucessivamente. Os povos tiveram guerras e conquistas e aquela luta danada, e graças a Deus que Israel é uma nação totalmente independente, não é? E depois daquela assembleia, daquela reunião em Siquém, o povo foi constituído, Israel saiu da escravidão. Isso lá no Novo Testamento. Essa historicidade nova que eu trouxe agora do século XVIII, precisamente, já no final do século XVIII, né? Então, no dia 15 de maio de 1948, Egito, Sírio e Líbano e Jordânia e Iraque atacaram Israel, mas foram derrotados, né? Os descendentes de Jacó dominaram, além do seu território, mais da metade da área que pertencia ao Estado árabe. O faraó egípcio Herodes queria matar os bebês, e assim sucessivamente. Isso nós temos dentro desse contexto todo. Então a migração dos judeus, que continuou aí forte em 1964, por exemplo, como contraponto aí com o apoio da Liga Árabe, foi fundada a Organização da Libertação da Palestina, a OLP, e assim sucessivamente. Vira e mexe, como diz o nordestino, você ouve falar sobre os conflitos da faixa de Gaza e tal, tudo tem a ver com essa questão, ok? Então nós estamos fechando o nosso trimestre, onde aprendemos, ou melhor, de forma muito interessante, a historicidade do povo judeu, uma parte. Diga-se de passagem que esse povo tem história, né, que nos ensina bastante. Então, depois daquele discurso lá em Siquém, eles chegando a receber o mandamento divino, as leis para organizar a sua vida, a nova vida naquela terra que foi estabelecida. Então essas leis falaram claramente da necessidade social, para que o povo continuasse a viver em liberdade. Diversas e antigas divindades eram comuns entre os imigrantes, não é? Daquele povo, Israel. Então agora tinha aí que abraçar a fé e viver uma fidelidade diante de Deus, o Deus da libertação, que acolhe aí todas as pessoas e espera que possa viver uma justiça e liberdade. Então, meio toda essa caminhada rumo à nova terra, havia aí entre o povo momentos
de incertezas, né? Riscos de faltar aos cultos antigos, de antigas divindades cananeias que representavam aí os reis e os grandes proprietários da terra. Por isso o povo necessitava fazer um pacto com Deus, o Deus da libertação, cuja fé estava constantemente ameaçada, a fé daquele povo, mas Deus estava sempre presente, e esse pacto é realizado na cidade de Siquém. Essa cidade era um centro religioso há 4.000 anos antes de Cristo. Antes de Israel, outros povos, inclusive os cananeus, haviam realizado ofertas, sacrifícios aos seus deuses naquele lugar. Também em Siquém, Abraão recebeu de Deus a promessa, conforme está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo 6, e assim sucessivamente. Então, nesta oportunidade aí, a escolha daquele lugar como um pacto a Deus é simbólico. Ademais, pode-se observar que Siquém é encontrado aí no centro do território de Israel, próximo ao Monte Gerizim, né? E nós encontramos aí que o mesmo monte é usado no local de adoração a Javé pelos samaritanos, em João capítulo 4, versículo 21. Então a centralidade em servir a Deus logo é destacada aí na raiz hebraica, que é Obed, que vem do verbo abad, que significa trabalhar, cultivar a terra, servir, trabalhar para o outro, enfim, prestar serviço em um culto e celebrar um rito. Tudo isso tem a ver com avodar, ou seja, servir e render culto ao Senhor, e assim sucessivamente. Essa frase servir vai aparecer só nesse capítulo, só no capítulo 24 vai aparecer 17 vezes. Deus abençoe a todos, que nós possamos servir ao Senhor com todo o nosso coração, com toda a singeleza que o Senhor colocou em nosso coração para servirmos com temor e tremor. Deus abençoe a todos e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir, em nome de Jesus. Um abraço e até a próxima aula, que será a nova lição, não é? A nova lição, onde vai falar da perspectiva da crise e a provisão de Deus, né? Vai começar com Daniel, a oração para um despertamento espiritual. Deus abençoe em nome de Jesus.